Porque nos ingleses, tinha uma época no assunto lá, era de cimento, acho que isso. Vocês têm que esquecer. Disso eu tenho medo da queda, tenho medo que tem alguma. E agora tem era Passa 10. eles desciam. Eu sim, também chegava lá vez. Tem gente que fuma pra mulher. Todo indicação. Vamos ver aqui. Eu acho que vai ser uma. Porque quando cansa, tem sono, Porque cansa demais, né? aí vai dormir. É uma luta, é uma Ah, é? Só subir já é. Pois é, então. É que ele pode para a frente. A gente lá, se coloca e lá, Estão firmes aí? daí chega lá, né? Ela vai dar Legal. eu preciso fazer o nome do Mas daí se for no ar, daquelas. Não, tem que ter uma marca, aquela de surfista. ele deveria ter tirado Não, tem que ser aquelas lights de surfista mesmo, né? Tinha muito tempo atrás, procurando aqui, procurando uma pilha, descobri lá. Aí eu comprei um de internet. É de Esse, mas não sei. É, né? São grandes. Dentro tem várias linhas. Ah, é de lá que vem as crianças. É a comida. Pois é. Então, né, irmãos? Continuando, né? Continuando a nossa coinonia, continuando. Porque então, os irmãos estão mandando lembranças, né? De onde estão o irmão Sandro e o irmão, a família dele, a Luciana, o Gabriel e também o Manuela. A Manuela, né, Manuela, né, Gabriel? Firmes, estão juntos aí, firmes. E também o Dré e a Letícia e o bebê e os outros irmãos. E também a gente não sabe ainda qual que é esse bebê, se é um homem ou uma mulher, mas não são. Foi fazer exame acho que ontem, né? E amém. E tá tudo bem, né? Assim, o exame lá da Letícia. Então todo mundo está mandando lembranças que não pôde estar aqui, né? Agora com a gente aqui, mas estão nessa santa comunhão com a gente. Também tem falado muito de Cristo, o Nonayef, lá para o pessoal da família dele, né? Até quem mandou lembrança para nós aqui hoje são os irmãos da família do irmão Nayef, né? Então a gente quer muito pedir a Deus que abençoe aqueles que estão sendo alcançados, né, pela palavra do Senhor. Aqui no Brasil tem, lá em Goiânia, tem nós conhecemos a mãe do irmão Nayef, né, a dona Camila. Então, dona Camila, Deus abençoe também. E o Rani, e Abraão e Marcelo.
Então são pessoas que lá em Goiânia estão acompanhando a gente na reunião, nessa coinonia de Deus. E tem os irmãos também lá em Nova York que mandaram lembrança, né? Que é a Rada, que é uma irmã do irmão Nayef, a Rada. Então que Deus abençoe a Rada. E, e o Kamal, que esteve aqui também, que a gente lembra dele com carinho, com amor, e temos orado por essa família lá. E a Sara, a filha deles, né? Então, que Deus fortaleça vocês aí. Realmente não tem separação, não tem o que Deus está fazendo na história, é uma intervenção na história, né? Então não tem uma geografia que limite Deus. Em um dia desse, no passado, o coração humano cheio de geografia, cheio de fronteiras, uma mulher perguntou para Jesus assim: será que Deus vai ouvir a nossa oração se a gente orar lá em Samaria ou lá em Jerusalém? Qual que é o lugar certo para Deus ouvir a gente? A gente tem que fazer uma romaria lá para Samaria, tem que fazer uma romaria para Jerusalém, a gente tem que ficar viajando para Samaria para Deus ouvir a gente, Jesus? Será que a gente tem que fazer umas excursões para Jerusalém para Deus ouvir a gente? Então essa pergunta é extremamente importante, e Jesus não deixou de responder isso, né? Jesus, sendo Deus, ele cuidou de responder essa questão naquele lugar, lá no meio do deserto, né? No meio do deserto, feito por uma mulher. Essa mulher que tinha uma vida bastante triste, bastante lamentável, né? Excluída da sociedade assim, e foi lá pegar água no poço de Jacó, que ficava na região de Samaria. E ali ela encontrou Jesus, e naquela conversa, debaixo daquele sol do meio-dia no deserto, ela começou a falar com Jesus, e esse registro deve ser para nós, deveria ser para a humanidade, uma fala de Deus, deveria ser, né? Deus falando com a gente, seres humanos, naquele cuidado, né? Naquela vontade imensa de limpar a gente de tanta coisa que a gente constrói, que a gente cria, que a gente vai colocando como anexo dentro de nós mesmos, né? Aí daqui a pouco a gente está carregando um fardo que é de toneladas, muito mais pesado do que qualquer peso que a gente pegue aí. É o fardo da alma, do espírito, que as pessoas carregam tentando chegar a algum lugar de significado. Então aquela mulher estava lá. Oi? Daniel, Catiane, boa noite, irmãos queridos. E o Samuel que está dormindo. E então, queridos irmãos, aí Jesus, com aquele cuidado, né, que só Ele mesmo para ter, ele vai lidar com aquela mulher desde as primeiras falas, que estava naquela confusão no coração humano, né? Perguntando primeiro aquele impacto que Jesus causou, mesmo aquela mulher sendo discriminada da sociedade, mesmo ela estando numa condição muito desprezível pela sociedade daquela época, ela estava jogada quase às traças, a gente diria assim, né? Ela foi lá naquele poço de Jacó pegar a água e ela avista um homem lá, né? E logo de olhar assim, ela já disse: esse daí é um judeu, né? Porque já dava para conhecer pelas vestes, assim, ele é um judeu. Então, na mesma hora, ela já ficou estranha. Então, o coração humano, quando ele tem fronteiras, talvez a fronteira mais baixa, assim, mais primordial, assim, primeira que surge no coração humano, é gerar esses tipos de ideias, né, que a gente seria superior ao outro, ou diferente do outro, né, que a gente, como ser humano, porque mora numa terra lá, é diferente desse que mora numa terra aqui.
esse que mora na terra daqui é melhor que aquele que mora na terra de lá. E aquele lá é pior que aquele outro que mora lá. Então a melhor coisa a fazer é um matar o outro. Né? Então tem essas ideias assim, ou no máximo nem conversar, não falar nada. Né? Então Jesus lá naquele momento ali, na terra, entrou na terra de Samaria, que já era um delito, né? Um judeu, para o judeu, era um delito, para um judeu. Só que Jesus é Deus, mas ele nasceu do povo judeu, porque é assim que tinha que ser o modo como Jesus prometeu de nascer, para ter uma referência humana. Né? Não que ele queria criar um estado humano melhor que outro estado, um povo humano melhor que outro povo, né? Um lugar melhor que outro lugar. Não é nada disso. Né? E a turma não tem capacidade, parece, de perceber essa grandeza quando o coração humano reduz a sua forma de pensar, ou ele é reduzido por diversos fatores. Né? São diversos fatores que fazem o ser humano formar fronteiras assim estranhas, né? Anexos estranhos. Então Jesus está conversando com aquela... Ele começa a conversar com aquela mulher, o que já era um absurdo, porque homem nenhum puxava conversa com mulher assim, desse jeito como Jesus fez. Né? Seria considerado um absurdo. Mas ele foi lá e pediu água. Né? Então as primeiras falas assim, aquela mulher já diz: olha, como você pode pedir alguma coisa para mim? Né? Então aí vai aquela conversa, Jesus procurando. É preciso que a gente abra não somente uma Bíblia, né, como a gente tem falado sempre assim, mas que a Bíblia abra o nosso coração para falar conosco, para ler nossa vida. A Bíblia tem que abrir a gente. Não adianta nada o ser humano abrir a Bíblia. Muita gente abre a Bíblia, conhece a Bíblia e não acontece nada naquela pessoa. Nada, não vai acontecer. Né? Enquanto a palavra de Deus não abrir o nosso coração, é Ele que quer nos ler, é Ele que quer escrever as coisas dele dentro do nosso coração. E aí as coisas vão começar realmente a acontecer diferente. Então foi assim que Jesus foi cuidando daquela conversa, foi indo até que chegou ao ponto daquilo que a gente estava falando, né? Da mulher perguntar que, afinal de contas, quando a gente começa a conversar com alguém por um bom tempo, chega uma hora que a conversa da gente vai dando uma referência cada vez mais perto de Deus. Aí a conversa chega a tal ponto que aí o máximo que a pessoa tem na mente é a religião. E aí que ela perguntou: mas então qual que é a religião certa? É a de Samaria ou é a de Jerusalém? Né? Então Jesus também, muito cuidado, ele disse: olha, se você tiver um bom senso humano ainda funcionando, você deveria imaginar por esse bom senso, que Deus, ele não tem uma naturalidade humana, ele não é assim, né? Ele não nasceu aqui em alguma terra, ele não é assim, ele não é desse jeito. Deus é espírito. O Deus verdadeiro, ele está numa dimensão maior, superior à nossa. Né? E ele está então tocando nos corações das pessoas, para que as pessoas possam ter essa direção, esse pensamento, essa ideia, esse modo de pensar a vida, né, dirigido por ele. Né? O ser humano precisa ter um cuidado, porque essa área mais transcendente, que está praticamente desaparecendo da Terra, essa questão mais elevada de pensar, né? As pessoas já quase não pensam nisso, mas as pessoas têm a tendência de substituir essa transcendência por religiosidade, né, irmãos? E aí a turma dialoga a nível de religião. E essa mulher tentou fazer a mesma coisa com Jesus, e Jesus disse: não é assim. Né? A humanidade, ela é complexa, né, irmãos? Nós somos complexos. Olha as crianças, olha os adultos, a gente é complexo. E a nossa complexidade, ela precisa ser tratada direito. Chega até a tal ponto a nossa complexidade que a gente pode até pensar que a gente era uma ameba.
a tal ponto que a nossa complexidade chega, que a gente, na complexidade, você pode pensar o simples. Mas jamais um simples vai pensar uma complexidade. Jamais. Jamais uma ameba vai ficar pensando lá, puxa vida, eu poderia ser um ser humano. Né? Jamais. Jamais uns macacos vão ficar reunidos nas árvores lá, pensando assim, ô turma, eu acho que nós éramos ser humano, ou a gente vai ser um dia isso. Né? Vamos fazer aqui uma preparação, né? Prévia, uma prévia de humanidade, para a gente um dia chegar a ser um ser humano. Né? Ninguém faz isso. Os seres simples, eles não têm esse tipo de competência, jamais eles vão fazer isso. Né? E o ser humano é tão complexo que ele pode imaginar a complexidade, ele pode fazer uma espécie de uma equação em que ele transforma a complexidade em tempo, que é uma outra loucura. Né? E ainda ele faz um raciocínio ao contrário do que deveria ser, pela própria tecnologia. Né, irmãos? Porque ele diz assim, a complexidade é tamanha a complexidade que existe nesse mundo, que a gente tem que transformar isso em tempo. E para esse tipo de coisa chegar onde está, então deveria ter 1 bilhão de anos. Ninguém explica nada, não tem elo nenhum, não tem nenhum tipo de explicação científica, ninguém consegue explicar. Né? Eu coloquei no nosso site um abaixo-assinado de 500 cientistas, que eles dizem assim, esse mundo é complexo, e por ser complexo, ele foi criado, ele foi feito. Eles não são cristãos, eles não são religiosos, eles não são nada. Eles são cientistas. Quem quiser baixa aquele abaixo-assinado ali. Eles só estão dizendo o seguinte, não é possível uma complexidade dessa, não consegue sair de um estado simples para um estado complexo. Não é possível. Né? O que mantém a ideia de simplicidade passando por evolução à complexidade é o dinheiro que a turma paga para o pessoal ficar ali fazendo esse tipo de absurdo, gerar ideias desse nível. Né? Não dá, não é possível, né, irmãos? Então, a tecnologia chegou numa hora para nós que é ao contrário a coisa. Porque quanto mais complexa a coisa, menos tempo, não é assim? A tecnologia ela foi gerando uma facilidade para diminuir o tempo para produzir alguma coisa. Não é assim? Hoje a gente tem possibilidade de chegar lá em Nova York, lá com a família aqui do Nayef, do irmão Nayef, ele falou para a gente falar, né, sobre essa bênção da gente estar tendo esse contato. Então a gente tem maior carinho. Então, mas como que a gente consegue chegar lá agora, na mesma hora? Por que isso? Antes a gente tinha que escrever uma carta, levava semanas para chegar, ou um telefonema que ficava caríssimo para fazer. Hoje não, a gente vê, eu não vejo, mas os irmãos veem a gente, ouve aqui ao vivo, tá todo mundo vendo no mesmo momento. Se eu virar aquela câmera para lá, eles vão ver vocês e vai ficar assim, na mesma hora. Então a tecnologia, ela prova que quanto maior a complexidade, menos tempo. Né? As definições de vírus foram atualizadas. Atualizando o vírus. Não, irmão? Então a complexidade diminui o tempo. Então todo o elemento complexo demais, ele deveria gerar no mente humana, deveria gerar a complexidade toda, ao invés de gerar um tempo monstruoso e absurdo, deveria gerar uma ideia de que algo extremamente maior e mais complexo fez isso ser assim. É claro, quando a gente gera, agora estão fazendo aí uns veículos, uns carros, que estão sendo expostos no Salão do Automóvel em Genebra, né, que é o carro que você não precisa dirigir, você só entra nele, você deita, você dorme, o carro te leva até a tua casa e pronto. Você toma chá, você escreve no teu computador e ele está lá, vai logo estar aí pelas ruas. Né, irmãos? Então, a complexidade, ela gera complexidade. Algo para fazer um carro desse não levou 1 bilhão de anos. Foi algo extremamente complexo. Agora, tem um outro carro que eu estava vendo hoje, que só é possível fazer por trabalho de impressora 3D. O ser humano não consegue desenhar aquilo.
Então, por causa dessa impressora, é um carro diferenciado, baseado em casco de tartaruga, né? Baseado num casco de tartaruga. Então, quer dizer, a complexidade fez com que a gente fizesse uma tecnologia que ela nos ajudasse a fazer um projeto para gerar um tipo de veículo que não é possível construir a não ser usando a tecnologia. Então, quanto mais tecnologia, mais complexidade e menos tempo. Então, se isso tudo é tão complexo do jeito que, ao invés de transformar em bilhões de anos, o raciocínio normal pela filosofia tecnológica é dizer, realmente existe alguém com uma capacidade complexa tão grande que gerou isso aqui do jeito que é. É claro que isso vai doer no calcanhar de muita gente, porque geralmente essa ideia está associada a alguém chamado Deus. E aí pega, porque o pessoal parece ter um arrepio, uma espécie de uma aversão natural. Aí já é um problema do coração humano, e não da realidade das coisas, né? Então, o entendimento de que Deus, esse Deus de que nós estamos falando, que Ele falou conosco, dada a sua complexidade, Ele procurou-nos para nos falar, para falar com a gente. Então Ele deixou a sua palavra, que não é um livro, é a palavra dele, e que o ser humano, na sua ingenuidade talvez, na sua simplicidade, ele acha que é um livro. E às vezes a gente fala de Deus para as pessoas, ou ele fala que já tem religião, ou ele fala que já leu a Bíblia. E não adianta nada, nem uma coisa nem outra, né? Então, o Deus criador do universo, esse Deus extremamente complexo, e pessoa, e ser que ele é, né? Ele deixou a sua palavra para que ela nos leia, ela nos escaneie, ela nos olhe, Deus nos fale a nós, né? E foi o que Jesus fez com aquela mulher, e dizendo a ela, né, que a questão Deus, do Deus verdadeiro, não tem nada a ver com Jerusalém, não tem nada a ver com Samaria, não tem nada a ver com religião nenhuma, né? No entanto, tem a ver com alguma coisa. Ele é espírito, semelhante a nós, Ele que nos fez semelhante a Ele, e Ele nos chama para Ele. E então as coisas complexas acabam se revelando de alguma maneira simples também, né? Porque Jesus simplesmente disse assim, olha, Ele está buscando pessoas que o queiram amar nessa sintonia, nessa dimensão, que não tem nada a ver com Jerusalém nem Samaria, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com lugares geográficos, nada a ver com nada disso. Isso aí foi invenção humana. São coisas criadas, anexadas pela humanidade que não levam a nada. Mas, no entanto, tem a ver com uma dimensão muito maior que isso tudo aí, muito mais elevada que isso tudo aí, que só pode ser sabido por nós se a gente for lido por Ele, né? Se a gente for alcançado por Ele. Então, olha só, a tarefa dos pais é preciosa demais nesse caso, porque eles vão compartilhar disso com os filhos, e eles vão poder ficar livres de toda essa parafernália maluca que tem por aí, né? Que a gente vai indo igual uma massa daqueles gados que vai indo para aqueles currais sem pensar. Quer dizer, a maioria do pessoal não se deixa examinar pela palavra de Deus, né? E vai crescendo, infelizmente, porque vem tradição e vai tradição, e vem família e vai família, e ele diz assim, meu pai foi assim, meu avô foi assim, eu também vou ser assim. Umas falas muito esquisitas para um ser humano, né? Quer dizer, o ser humano precisa pensar, ele precisa ser tratado nessa dimensão com inteligência de Deus. Sim, mãe, pode falar. Sim. Interromper, mas Não, pode falar. só uma forma espiritual que você poderia, de repente, ser humano, porque olha só, a velocidade da luz, desculpa, eu entrei, Sim. 300 mil quilômetros por Uma segundo. coisa impressionante, né? Por hora são 1.079 milhões de quilômetros. Quase impossível de imaginar então, algo assim. Um ser humano que queira descobrir um aço que está a quantos anos luz, vamos supor que esteja daqui a 10 anos luz, inviável para um ser humano.
Não dá. Sim, é Só o verdade. espírito. É, exatamente, Né? só uma Só uma velocidade. velocidade divina, espiritual. Verdade. E Maravilhoso. se você calcular a formação da Terra, nós não estaríamos formados. Né? Nesse sentido. Porque nesse sentido, se a gente for calcular. pensar que a proximidade de um astro, uma estrela visível, são tantos anos-luz, então você não tem condição, não teria condição de. A gente está aqui ainda. Exatamente, Você foi verdade. Do ponto de vista de lá. Do ponto de vista em formação de astros e o que a gente consegue ver, visualizar, e a gente jamais. Eu também vi uma matéria sobre um cientista. Você jamais vai poder comprovar aquilo que está vendo naquele. Porque o que você está vendo agora já foi. Essa é a ideia. O que você está vendo agora, esse astro, que você está vendo agora, esse astro já passou pela velocidade da luz, esse astro já nem existe mais há muito. Então, essa coisa estabelecida. É muito bom. Só com o espiritual mesmo. Só com o espiritual. Mas mesmo essa forma de ver, ela é uma forma padrão humana. Sim. Né? Quer dizer, outro erro do pessoal é transformar distância em tempo. Né? É totalmente absurdo você transformar 10 mil anos-luz. Mas o que significa isso? Significa 10 mil anos na velocidade da luz para você chegar lá. Mas isso é um padrão humano. Como a irmã citou muito bem, a questão é absurda, porque você não pode transformar distância em tempo. Isso é o padrão nosso de ver. A possibilidade que tem algumas coisas de atravessar o espaço de acordo com a nossa visão e de acordo com as limitações que as coisas têm. Não é? Agora, essa visão real e de fato, de que o Deus, quando criou as coisas, Ele criou exatamente como são. As coisas são assim, como diz Pedro, desde o princípio até o fim são assim. Quer dizer, elas foram criadas como o que dizem em alguns desses homens da ciência, que têm a visão da criação. Eles dizem isso foi criado com aparência de antiguidade. É o que a gente chamaria de aparência de tempo antigo. Mas é a coisa criada exatamente naquele momento, daquela forma. Né? Adão, quando foi visto pela primeira vez, se você olhasse para ele, você pensava que ele devia ter uns 25, 30 anos. Mas ele não tinha nada. Ele era recém-nascido ou recém-feito. Mas isso não tinha problema nenhum para Deus. Né? No modo como ele fez o homem. Isso não é, Deus, por que tu não fizeste ele um bebê? Não precisa para Deus esse tipo de coisa. Para nós limitamos a nós mesmos. Esse que é o problema nosso. A gente conduzir a gente para uma redução e não para uma ampliação de capacidades não estelares, mas espirituais, realmente. Mas para pensar nessa dimensão, é preciso ser conduzido pela palavra de Deus, para que nos dê o caminho dessa via, para que a gente não fique também viajando sem rumo num mundo realmente infinito, quase, a nível de espiritualidade, né? Dada a grandeza e complexidade do nosso ser eterno. Né? E como fala a palavra que todos virão quando Jesus voltar. Todo mundo na Terra. Todo mundo na Terra ou quem já morreu? De que forma que vem, que todos vão estar vendo, de onde vem e que tamanho que é. É verdade. Entende? Então, como que a gente vai ver? É incrível a limitação. Espirituais. Exato, a limitação humana, ela diz assim, Deus está vendo a gente lá de cima. Mas como assim lá de cima? Isso é um absurdo. Não existe esse tipo de forma. Né? Ele vê a gente e a gente já parece umas formigas. Não existe esse tipo de visão de Deus. Não é assim. Né? A essas visões que a gente cria e limita, atrapalha. É por isso que vários homens que caminharam com Deus, eles tiveram a certeza de que eles tinham que aprender totalmente com Deus de novo e perder as referências em relação à dimensão de Deus, às dimensões da Terra. 1 Coríntios fala isso no capítulo 2, né, que o ser natural não consegue entender as dimensões do Espírito Santo. Não dá. Mas se ele permanecer do jeito que ele está, ele não vai conseguir. Né? Então, quando você permite que Deus trabalhe o teu coração, Ele não vai te tirar da terra, porque não tem sentido Ele tirar você da terra. Você vai continuar a ter a tua vida,
a condição de caminhada dentro da existência, inclusive com esse tipo de atualização, ou de aperfeiçoamento, ou de grandeza, que vai te dar exatamente o acesso a essas dimensões de Deus, que vão te dar condições de lidar com o mundo material, com o mundo finito, com o teu corpo, com as tuas limitações, de maneira sábia, de maneira correta. Né? Então, cada dia você vai estar sendo tratado, trabalhado por esse eterno, por esse Deus eterno, numa condução de uma dimensão tal, dentro da tua estrutura de vida, que Ele vai tratar você de uma maneira tal, para a qual você foi criado para viver de maneira assim. Mas só Deus pode fazer a gente dessa maneira, para ser assim. Só esse Deus, não religioso, né? O Deus que lida conosco dia a dia. O tempo passa dentro dessa visão de Moisés, do Salmo 90. Moisés disse: eu entendi o processo do tempo. O Salmo 90 diz: o tempo na dimensão espiritual passa a ser uma oportunidade para que eu tenha acesso, ou seja, alcançado pelo saber de Deus, pelos saberes de Deus, aquilo que Ele vai construir em mim, no tempo. Eu entendi isso. Moisés, enquanto ele ficou irredutível, ele ficou lá no Egito, ele aprendeu todas as ciências do Egito, ele fez tudo que ele pôde fazer. E até matou um egípcio, né, no currículo dele. Né, até ele quis resolver o problema entre o povo hebreu e o povo egípcio da forma política. Ele diz: eu sou influente no Egito, eu vou conseguir. E tem gente que pensa assim, né, que as dimensões terrenas e da condução das nações, elas são possíveis ser resolvidas por influências de política. Não é possível. Né? Essa condição do ser humano de trabalhar e viver dentro da Terra, ela perdeu as dimensões estruturais que dariam ao ser humano condições de lidar na Terra de uma forma correta, porque o ser humano tem arrepio quando pensa em Deus. Né? Ele tem uma aversão de Deus, então ele prefere, dentro dessas limitações que ele se reduziu, a imaginar um projeto de vida para ele mesmo. Então ele fica quase que numa contradição irônica e de uma idiotice profunda, no sentido psicológico, que ele reduz tudo nele, a imaginação dele mesmo, né? Então ele fica um prisioneiro dentro de uma prisão de luxo, que ele gera para ele como luxo. Ele arruma dinheiro, ele arruma casa, ele arruma carro, ele arruma coisas que para ele seriam significativas. Ele aplaude o outro que consegue alguma coisa e vai indo assim. Só que a sua essência de ser carece desses atos de Deus na vida dele. Né? Então essas dimensões são faladas o tempo todo na fala de Deus para conosco. Né? Nós vimos aí em João, no início também, que Jesus disse que a complexidade humana é tamanha, gente, é tamanha, que o ser humano precisa de 2 nascimentos. 2. Né? Nós precisamos de 2 nascimentos. 2. Nós temos que nascer dos nossos pais, senão a gente não é gente. Isso é uma dádiva de Deus. Ele deu aos pais a honra, ele honrou. Por isso que os filhos são chamados a honrar os pais. Porque Deus deu a honra aos pais de, juntamente com ele, serem cooperadores na criação. Então os pais podem gerar os seus filhos. Isso é uma honra. É uma honra tão grande que hoje está sendo desprezada. O efeito contrário, hoje, está provando a tese da honra. Porque tudo aquilo que é honrado tem que ser destruído pelo diabo, tem que ser destruído pela mente reduzida do ser humano, como que não tendo valor. Né? Então a família, originalmente e corretamente constituída, homem, mulher, marido, esposa, né? Pessoas que estão ali na estrutura original da sociedade. Isso aí é uma estruturação de gentes. Então ali gera um filho,
E o filho, então, gerado por ti é amado. Esse filho vai ser criado dentro das possibilidades de alcance profundo que Deus teria acesso. Mas Ele deu aos pais ter esse acesso. Essa chave do lugar sagrado e profundo do coração humano. Deu aos pais. E é claro que os pais estão pegando esses filhos, né, e, como a gente vê muito, atirando eles nos campos de concentração de crianças, né, que são as creches, são lugares terceirizados, né, jogando os filhos para fora de casa, não aguentando os filhos. Quantos pais não aguentam os filhos? São tragédias sobre tragédias e acúmulos de condições, de descontinuidades humanas, uma atrás da outra, descontinuidade. Então hoje uma criança, ela é hiperativa dentro de uma escola, e se ela não for hiperativa, ela é tida como não socializada, né? Então você tem que pôr o teu filho para ser um hiperativo, para ele ser tido como socializado. Isso é um absurdo. Aí você olha uma criança e parece um taz, né? Ele gira 200 por hora ali em torno dele mesmo, aquele peão de criança, batendo em todo mundo, destruindo tudo. Olha que maravilha aquela criança. Aquilo é um absurdo, né? E se não tomar cuidado, ele dá dentada em todo mundo, morde todo mundo e derruba todo mundo. E que maravilha essa criança. Olha como ele é maravilhoso. Então, é uma coisa... Aí fala inglês, fala francês, fala japonês, fala russo, já tem doutorado em umas 4 coisas e tem 10 anos, né? Então é um negócio assim insano. Toca piano, né? Umas coisas assim que o ser humano, ele, por algum motivo, em algum momento, ele preferiu fazer esse padrão, né? O padrão de sua vida. E essas pessoas não tem mais aquele trabalho que é só nessa idade do Samuel, a idade da Manuela, né? A idade também do Pedro, né? Essas crianças pequenas que estão vindo aí, cujos pais estão tendo a bênção de estar perto, serem visíveis, né? Estabelecer o contato visual e sensorial. E eles são tocados, e eles ouvem, e eles são conduzidos o tempo todo, e eles vão aprendendo, vão vinculando, vai criando vínculos profundos na estrutura, e vai criando estruturas profundas numa pessoa. Só assim que é possível gerar um ser humano autêntico. E é claro que no meio disso eles estão recebendo a conceituação, a ideia, a palavra, o carinho, o toque de Deus através deles mesmos. Meu filho, vem aqui no jardim ver uma coisa que Deus fez. O que foi, pai? O que foi, mãe? Essas formigas, né? Então, olha aquelas estrelas, né? Olha aquela pé de alface, olha aquela pitanga, olha aquele butiá, né? Olha aquele cachorrinho, né? Olha nós, olha o papai, olha a mamãe. Papai vai chegar, mamãe, olha, enfim, coisas que vão sendo tratadas por incrível que pareça, o ser humano jogou esse lado como se fosse inútil, piegas, fosse totalmente absurdo, e a sociedade está se tornando cada vez mais coisificada, né? O ser humano parece quase uma coisa, e ele gera conceitos sobre si mesmo, hoje cada vez pior, cada vez menor, né? Como outro dia na escola lá, uma pessoa, um professor estava dizendo lá que essa teoria da evolução, viemos do macaco, viemos da ameba e coisa e tal. E outra escola também, da Esther, professores dizendo que se vocês têm 7 anos, se um dia quiserem se casar mulher com mulher, podem casar, quiserem casar homem com homem, podem casar. Eles são um conceito que vai sendo passado dentro das escolas, desde assim, dessas idades de 7 e 8 anos. Aí tem que estar, os pais têm que estar preparados. Tem que estar preparado. Criar e educar seus filhos. É verdade, é verdade. Porque ainda muito conversando presente. com o Dan, hoje a gente estava falando justamente sobre isso. Ele falou assim, ele quer um dia poder trabalhar nele para poder ter uma vida tranquila, no sentido de até ter um trabalho, ou ter uma família, ter um filho, cuidar. Uhum. Daí eles falam que como é importante o filho Sim, ser sim. criado pelos pais dele, mesmo não seja depende dos pais.
Sim, realmente. claro, é verdade, isso é verdade. Né? Então, eu acho que a gente teria que estar bem preocupado também em preparar os pais para poder criar os filhos. Pra Bem poder isso. estar com seus filhos hoje. Não adianta só a gente trabalhar no sentido de querer que os filhos, que em casa os pais têm que conscientizar esses pais e conscientizar sobre os valores que eles têm que passar para os filhos. Essa conscientização, ela está lá em Deuteronômio 6. Sim, né? mas esse pai tem que, é o pai, Que quer, mesmo né? pai Claro. cristão, que queira, e ele verdade. tem que estar preparado. Por isso a gente nota, Para inculcar esse filho, esse pai, Inculcar. ele tem que estar inculcado. mas ele tem que estar, exatamente, Senão não consegue. E vai gerando uma frustração. esse inculcar, Diante das mulheres, dos homens. sim, não consegue construir uma relação, né? Aquela, vamos dizer assim, aquela relação nuclear de Deus, básica, mas é claro que esse propósito aí do Senhor, ele está chamando as pessoas, como fez Deuteronômio 6, e como faz em João, ele está tentando dizer que a humanidade ela não está assim naturalmente mais, deveria estar. Né? O que aconteceu com a humanidade? Então, o debate, como aconteceu outro dia lá na PUC, a tentativa de entender o pecado, né? Então, hoje se tem uma coisa chamada psicanálise trilógica. Psicanálise trilógica é um negócio, né, coitado do povo, eles não conseguem alcançar, mas eles tentam dizer coisas, e aí estavam tentando entender sobre o pecado no meio disso tudo, né? Mas o pecado naquele mundo acadêmico é visto como simplesmente comportamentos, quer dizer, é comportamental. Você pode fazer o que para resolver o problema do pecado? Se ele está fazendo isso, ou você dá um castigo ou você dá um prêmio. É um cachorro, né? É um tipo de adestramento de cachorros, né? Você dá um prêmio para ele, olha que eu tiro a internet, olha que eu tiro o notebook, olha que eu tiro não sei o que, aí a pessoa fica com medo. Quer dizer, é um adestramento animal. Agora, você fez alguma coisa boa, toma aqui um chocolate, toma aqui uma balinha, né? Toma aqui um carinho, toma aqui um beijo. Uma loucura, fez uma coisa errada, pá, vai lá pro quarto. Né? Então é um negócio muito esquisito, isso aí é um adestramento que não conduz o ser humano a nada, a não ser é claro, o adulto tem os seus estereótipos e as suas degenerações nisso, mas a criança é pior, porque a criança ela está num ponto que ela não tem como analisar a deficiência desse ato. Ela não tem, ela está só recebendo aquilo, mas intuitivamente ela percebe que esse tipo de condução não corresponde com a grandeza de um ser humano, embora ela não possa pôr isso em palavras. Mas ele percebe que não casa como um ser humano aquilo ali. Então gera uma revolta, que ele não sabe nem explicar direito essa revolta. Ele vai atos de revolta. Ou ele expõe isso exteriormente, contra coleguinhas, em bullying, nas escolas, ou ele expõe isso dentro de casa, quebrando coisas, ou então ele se torna introspectivo, guarda aquilo ali, e aquilo vai acumulando e gerando deficiências psicológicas profundas dentro do ser, e alimentando esse mal cada vez mais, até atingir uma idade de 15, 16 anos, 17, e aí ele desanda de vez. Só que a gente não sabe bem, é imprevisível onde que isso vai parar. É extremamente importante uma maneira de pensar do jeito do Criador chamar a gente. Mas quando eu tentei expor isso, dizendo, olha, talvez nós não estejamos ouvindo justamente aquele que explica adequadamente o que é o pecado, e o único que pode de fato tirar o pecado humano de dentro do ser humano e tratar eficazmente isso, que é Cristo, que é Deus na sua palavra. Mas aí o pessoal, mas isso é coisa de religião, a gente não pode tocar, a gente não pode falar, isso cada um escolhe a sua. Então parece que há um lapso entre os grandes pensadores hoje em dia, que quando se trata nessa área, ele gerou uma impossibilidade de pensar naquela matéria, naquela área. Não pensa. Está totalmente morto aquela área. Ela foi, como diz Paulo em Timóteo, está cauterizada aquela área. Você tem que tratar essa área como a religião mundial trata hoje, o pluralismo mundial. Está sedimentada. Né? Sedimentou na ideia do diálogo.
Diálogo, por exemplo, vamos dialogar religiosamente as religiões, ecumenicamente, tudo. Não vai tratar nada. E se discute coisas que não são espirituais. Exato, não são. É como a irmã estava dizendo, perdeu a espiritualidade do raciocínio, ou a grandeza espiritual que deveria estar. Né? Transcendência. A transcendência, a noção de transcendência ao ser que de fato deve receber essa honra, que é o Criador que fala conosco. Né? E aí você ouviu, cabe a nós, evidentemente a gente vê isso na Escritura, que cabe a nós, como Efésios nos fala, a nós no sentido de não nós como a gente ser melhor que os outros. Não é isso, cabe a quem foi alcançado por esse Deus e nasceu de novo, teve a segunda data de nascimento. Né? Jesus disse a Nicodemos, você precisa entender que se alguém não nascer de novo, então eu tenho que ter 2 datas de nascimento. Tem! Né? A primeira está no seu RG. Está lá. É o que a gente chama de data de aniversário. Né? Mas essa data de aniversário marca o dia que nós nascemos aqui na Terra. Mas para a gente nascer nessa dimensão que o ser humano precisa nascer, para sair desse lamaçal, desse egoísmo, desse egocentrismo, dessa egocracia, quer dizer, dessa situação que domina ele mesmo como ser humano, o ego dele domina, impõe, e aí ele fica ali chafurdado nesse vazio todo, nessa situação que não leva a nada. Para ele sair fora desse tipo de imperialismo do ego humano, ele tem que ser alcançado pelo Deus, que não é mais simples como antes de Gênesis 3. Não é mais simples. Antes de Gênesis 3, nós já estávamos na relação automática, vamos dizer assim. Automática. Existe essa palavra na Bíblia mesmo. Né? Automática. Ela é uma palavra bíblica, que Jesus usou para dizer que as coisas foram geradas com capacidades automáticas. As plantas têm capacidade automática. É exatamente essa palavra que está na Escritura. Ela é automática. Existe nela a capacidade de se reproduzir e de ter a sua atitude de planta, de bicho, de universo. Agora, o ser humano tinha essa condição de relação com Deus na dimensão que era para ter. Só que em Gênesis 3 relata Deus para nós, né, que hoje o ser humano já até perdeu essa capacidade de ver o diagnóstico, de ver essa tomografia que Deus deu de nós mesmos. Né? Ele pega a Bíblia, para ele, como eu disse aos irmãos do dia, né, lá em São Paulo, lá em Campinas, São Paulo, o pessoal queria ganhar a Bíblia para fumar a Bíblia. Né? Então eles pegavam as páginas da Bíblia, a gente dava uma Bíblia, na outra semana eles tinham fumado a Bíblia inteira. Eles pegavam essa página aqui, viravam maconha aqui dentro e faziam cigarro. Já pensou quanto cigarro dá para fazer de maconha? Olha quanta página. Então eu chegava lá na outra semana e falava: e aí, turma? Na madrugada, né? Junto com a turma ali. E aí, pessoal, como é que é? Ô, pastor, tem mais uma Bíblia aí? Cadê aquela? Aquela nós fumamos. Né? Eu falei assim: tá bom, vai, tô outra para vocês. Aí tá outra Bíblia. Né? Alguns morreram, alguns, pouquíssimos, se converteram. Né? Mas para muita gente a Bíblia serve para fumar. Para outros serve para deixar de amuleto dentro da casa, dentro da empresa, dentro do banco. Antigamente eu via, vocês lembram, né? Quando tinha banco que punha a Bíblia aberta lá. O Bradesco fazia isso, porque o dono era evangélico, o dono original, né? Que já morreu. Bastou ele morrer, tiraram todas as Bíblias do banco, não adiantava nada aquela Bíblia lá. Uma vez eu vi a Bíblia no Bradesco aberta no Salmo 91. Estava amarela a capa da Bíblia naquele Salmo 91. Eu falei: vou mudar. Eu falei: peraí, eu vou pegar isso aqui e vou pôr, por exemplo, no Provérbios 1, que fala da sabedoria de Deus buscando. Eu pus. Quando eu voltei para sair, estava lá no Salmo 91. Eu falei: algum fantasma veio aqui, né, e mudou de volta no Salmo 91. Eu falei: que é isso? Tem algum funcionário pago para ver se a Bíblia não sai do Salmo 91? Forte, Salmo forte. Tem gente que é assim, ele acha a Bíblia um amuleto. Mais energético, tem poder nesse Salmo 91. Então o pessoal
tem uma noção supersticiosa das coisas, idolátrica. Ele idolatra a Bíblia. Não, irmãos, é um negócio louco. Então os crentes, até porque cansa idolatrar, então eles jogaram fora a Bíblia. Então hoje os crentes já nem mais idolatram a Bíblia, idolatram. Eles idolatram pastores, idolatram igrejas, idolatram denominações. E está assim a coisa. Hoje está nesse nível. A Bíblia é mais um apêndice hoje para os crentes. Né? Não tem significado nenhum. Ela não serve para nada. Nem lê o pessoal lê. Né? Se pelo menos lê-se, mas não lê. Não conhece, em geral, nada. Então, assim, a dificuldade do pessoal de se permitir, né, ser conduzido a ponto dele perceber, não, Deus está dizendo que há um mal, há um problema humano que só o novo nascimento resolve. Jesus está dizendo isso em João 3. Só o novo nascimento. Temos que ter então 2 datas de nascimento. Os pais nos deram a primeira data. E quem dá a segunda data é Deus. Então a gente tem que pensar assim, peraí, eu tenho a minha segunda data de nascimento já? Nós ficamos preocupados com nossos filhos, sempre. Oh, Deus, misericórdia, nós demos a primeira data de nascimento para eles. Mas agora eles precisam da segunda. Porque a primeira nasce no mundo material, nasce no mundo temporal, e o máximo, como diz um filósofo, né, o máximo que esse mundo dá para a gente é um berço e um túmulo. Às vezes não dá nem berço, né? Mas naquele tempo era outra época e o pessoal falava um pouco mais bonito. Hoje, não, às vezes, não tem nem berço. Né? Mas nasce e depois, às vezes também não tem nem onde cair morto, como diz aí. Tem, nem cova tem, né? É uma loucura. A gente falou, não tem uma cova aí para eu morrer? Não, não tem. Então não pode morrer. É um negócio muito insano, né? negócio. Então a gente tem uma situação que nasceu a primeira data, você tem o nascimento, o crescimento e a morte. Agora, Jesus está dizendo, gente, há muito mais do que isso. A vida humana é muito maior do que você nascer, do que você viver um tempo e morrer. É muito mais. E eu vou mostrar isso para vocês. Então ele veio aqui, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Se isso não é prova suficiente, não tem mais o que fazer. Né? Então a ressurreição de Jesus está ali, diante de todo mundo, mostrando exatamente essa realidade. Né? Então a gente é chamado a esse tipo de orientação de Deus, de que nós precisamos nascer de novo, isto é, nascer no reino de Deus. E quem é que faz isso? Só Deus, não é mais o pai, não é a mãe. A gente pode dizer, olha, meus filhos, está aqui, olha, um dia o papai entregou a vida a Cristo, a mamãe entregou a vida a Cristo, olha, isso é uma realidade, meu filho. E partindo do pai e da mãe, já é uma bênção. Aí a criança já recebe como autoridade. Né? Não que se a gente também falar, outras pessoas não têm autoridade. Tem. Mas a bênção natural, que pode ser da casa da gente, está na nossa mão mesmo. Né? Quando o pai e a mãe podem chegar para o seu filho e falar, meu filho, eu quero conversar com você coisas mais profundas ainda. E a gente pode ir a eles para conversar sobre isso. Né? Deve, na verdade, ir. Devemos ir. Devemos pedir a Deus, Senhor, me dê sabedoria para chegar ao coração do meu filho. E se o teu coração de pai e de mãe estiver voltado para o coração do teu filho, é de Deus. Porque o diabo quer tirar isso. Mas se o teu coração ama o teu filho e quer ir lá e, de alguma forma, pela sabedoria de Deus, chegar perto dele, como diz Deuteronômio, amá-lo, tocar nele, né, falar com ele, indicar o caminho de Deus para ele, isso é de Deus. E ele vai começar a ser alcançado. Né? Então aí, Nicodemos não entendeu nada. Em João 3, a gente vê isso daí. Nicodemos não entendeu nada. Ele, na sua teologia, na sua composição moral, né, ética, tudo que ele era de melhor dentro de Israel, ele era reitor da Universidade de Jerusalém, né, lá dos fariseus. Então ele disse para Jesus assim, o que eu tenho que fazer então? Eu já tenho 90 anos, quase 100 anos, vou ter que nascer de novo, como? Vou entrar na barriga da minha mãe já morreu? Né? Aí Jesus disse, Nicodemos, você é um mestre em Israel, não é possível.
Não me faça, né, pensar que tu não entende as coisas. Deixa eu tentar de novo. Vou explicar mais um pouco, né? A palavra de Deus, ela vai mostrar para a gente a nossa condição. A própria palavra de Deus vai dar orientação para a gente quem que faz acontecer esse nascimento em nós. É essa palavra que vai conduzir a gente a esse nascimento, né? E aí tem todo João 3. João 3 surgiu por causa da conversa com Nicodemos. Isso é muito precioso. O diálogo de Deus com a humanidade, naquele conflito profundo do ser, quando eles já acostumados com a sua capacidade, sua condição moral, religiosa, ética, tudo, ele já achava que estava tudo certo. E vem Jesus e disse: não, do jeito que você vai indo, você vai passar dessa vida para a eternidade, que também Nicodemos acreditava na eternidade. Mas ele ia para a eternidade numa condição de não tendo a segunda data de nascimento. Sem a segunda data, gente. Uma vez Jesus disse que quando alguém nasce de novo, acontece uma festa no céu, né? Se tem um dia que tem festa no céu, claramente explicado para nós, falado para nós, festa no céu acontece quando alguém nasce de novo, né? E é uma coisa difícil, irmãos. Que batalha para alguém nascer no céu, né? Muita luta, muita batalha. Então a gente tem que pensar assim: eu tenho essa segunda data do nascimento, onde que está o RG do céu? Está no céu, está no coração de Deus. Ele tem a data ali, bem guardadinha, o nome registrado lá. Está lá. Apocalipse, Jesus falou isso. Quem não tem a segunda data de nascimento vai morrer 2 vezes. Puxa vida, terrível, né? Morreu uma vez até que não é nada, porque morreu já está lá do outro lado. É que nem sair por essa porta aqui, ó. Na hora que você passa de um lado para o outro, você chega do outro lado. Agora, se você não tem a segunda data de nascimento, é uma morte. Aí é uma morte eterna. E essa morte ninguém muda, né? É claro que tem religiões diversas que dizem várias coisas que não são verdade, né? Então Jesus está dizendo exatamente isso. Olha ali. O gatinho está ali dentro. Irmãos, em Efésios, que a gente está vendo também, Efésios 1, então o Senhor explica para nós que nós estamos sendo conduzidos, né? Conduzidos a uma bênção. Olha só no versículo 3, Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A bênção que vem de Deus para nós, isso aqui já esclareceria tantos equívocos de pessoas que vivem por aí proclamando casa nova, carro novo, né, dinheiro no banco. Não é que essas coisas são erradas, irmãos, mas é que tem gente que faz desses itens mercadoria espiritual. Isso é um absurdo. O que deve vir de Deus para nós está descrito aqui em Efésios 1:3. As bênçãos que vêm para nós, elas são bênçãos, todo tipo de bênção que estão onde? Olha aí, ó, estão nos lugares celestiais. Não estão no banco, não estão no estacionamento, não estão em nenhum lugar na terra, irmãos. Estão em Cristo. Em Cristo. Se alguém quer alguma coisa de Deus, está em Cristo. Não está em Valdemiro, não está em R.R. Soares, não está em Edir Macedo, não está nas vacas sagradas evangélicas que estão por aí, não está em igreja, não está em denominação, está em Cristo. E o pessoal precisaria ser lido por essa palavra e ser mudado por essa palavra, para que eles olhassem exatamente na direção certa e não ficassem esperando programa de igreja, programa de denominação, programa de religião, mas o programa de Deus, o programa de Cristo. Hoje parece, é claro, não dá para a gente mexer com isso a nível de denominações, não dá,
mas dá para nós vivermos isso. A eclesia do Senhor aqui, dá para a gente viver isso. E nós queremos, né, irmãos? Nós aqui queremos. Então, nós queremos ser abençoados com toda a sorte de bênção espiritual, que eu não sei que tipo de bênçãos são essas. Isso é só de Deus, a economia de Deus pertence a Ele para nós, que estão em Cristo. Aqui vai descrever algumas dessas bênçãos. Por exemplo, uma delas é que Ele nos escolheu nele mesmo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Isso é uma bênção de Deus para nós, uma coisa eterna. Ele nos chamou nele para a gente ser separados nele também, né? Em Cristo, irrepreensíveis em Cristo perante Ele em amor. Nos escolheu. No 5, Ele nos predestinou. E aqui, irmãos, nós já estamos sendo colocados numa dimensão espiritual, como a irmã falou. É linguagem espiritual, que ninguém vai entender na linguagem da terra. Não tem como o teólogo fazer entendimento disso. Não tem como eu fazer uma doutrina da predestinação. É impossível. Porque isso está na economia do coração de Deus desde as regiões eternas, desde a eternidade. Eu não posso fazer uma teologia da predestinação, da adoção. Isso está em Deus, está em Cristo. Eu posso aceitar e amar isso e louvar ao Senhor. Por meio de Cristo somos adotados segundo a sua imensa bondade, conforme a sua própria vontade. E então no 6 diz assim, olha só, nós somos feitos para louvar a glória da sua graça. Que é isso? É que é pela graça de Deus, por causa dessa graça que fomos alcançados. Então nós nos tornamos pessoas que andamos como embaixadores, como representando Deus aqui na terra. Então o modo da gente viver agora é preciso ser o modo de Cristo. E pode ser, deve ser. Deus preparou para nós louvarmos a sua glória, a sua graça, assim, em que a gente ama a palavra dele e a gente quer viver conforme essa palavra. Então isso é o louvor. Louvor não é a gente ficar cantando. Louvor é a gente ficar vivendo. Vivendo para honrar aquele que nos fez dele. Então a gente quer viver conforme ele ensina a gente a viver, conforme ele nos dá condições na sua palavra de viver, em que a palavra dele molda a nossa mente, o nosso ser profundo e gera em nós vontade e intenções de Deus em nós. É claro que é uma luta, né, gente? Porque o tempo todo vem ideias fora disso, batendo na nossa cabeça. Claro, ideias principalmente evangélicas. Ideias que não são evangélicas, é fácil discernir que está errado. Embora tem muito crente que já nem isso discerne mais. Ele vai viver, né, conforme a televisão prega, conforme a moda prega, conforme o mundo prega. Claro, esses são bem fracos mesmo. Agora, diz aqui no 7, olha. No 7. Nós temos a nossa redenção pelo sangue de Cristo. Ele que nos tornou dele por causa da sua vida entregue por nós. O nosso resgate está em Cristo, né? Então não há nada mais, não há nada que possa ser feito para nos resgatar. Não tem nada que possa ajudar a gente a ser salvo, né? Não tem nada que pode somar lá com a cruz. Como também não tem nada que possa nos tirar a redenção, porque ela foi feita pelo sangue de Cristo e não pelos nossos atos. Não tem nada nosso, nem para a gente ser de Deus, e então muito menos nos tira de Deus. Não tem como tirar. A remissão de pecados foi feita pelo sangue de Cristo. Ele já remiu, tirou os pecados de nós quando nascemos de novo, né? No 8 diz que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. A bênção de Deus, irmãos, ela não é pouca.
ela não vem pouco. Nossa cabeça, ela é acostumada a quantificar as coisas de acordo com o mundo. E tem que tomar um cuidado, porque o mundo ele dá as coisas para nós, ou a gente consegue muito pouquinho, muito pouco. A maioria da multidão do mundo quase não tem muita coisa. Não, mas também, se tem ou se não tem, não é essa a questão. Mas Deus não. Deus, ele abundantemente dá sobre nós daquilo que é dele. E pouco a mentalidade do cristão tenta raciocinar nessa dimensão. Então ele vai achar que ele não tem nada. Ou ele transforma aquilo que é de Deus, o raciocínio dele espiritual, não acontece. Ele não busca o que é de Deus. Então ele diz assim, bom, aí tem gente que põe no carro, foi Deus que deu para mim. Já viram esses adesivos? Foi Deus que deu. Isso é um absurdo, irmão. Isso é um absurdo total. Há pessoas que imaginam uma teologia materialista absolutamente. E essa dimensão aqui que está falando Efésios, o que Deus deu a você? Está em Cristo. Abundantemente. Não deu. Irmãos, dá para nós uma Ferrari, dá para nós um transatlântico, dá para nós um oceano. O que é isso? Dá para nós Marte. Deus deu tudo isso para nós. Porque tudo pertence a Ele. Ele falou, morem aí, vivam aí. Mas o que significa isso? Isso nada, isso passa. O que é de fato eterno, o que é dádiva de Deus para nós como pessoas eternas? As pessoas nem pensam nisso. E eles não são ricas nessa área, porque não querem. Então Deus está nos chamando a sintonizar essa dimensão eterna entre nós e Ele, pela palavra dele, para que a gente possa perceber as bênçãos eternas que estão sobre nós e possibilitadas para nós. Quem vai pensar nessa dimensão? Quem será? Os crentes estão sendo eliminados disso aí. Tem gente que fica atrás de ficar meditando. Já viu esse pessoal meditar na praia, meditar? Não é isso. Não é essa via. Tem gente que está sendo chamada a meditar em Cristo, assim, no sentido da yoga, no sentido da meditação oriental. Não é isso. Cristo não é um guru. A gente precisa estar sintonizado com a palavra de Deus, com Deus, e a nossa mente querendo ser alcançada por essa dimensão, amados. Isso é o que a gente aprende aqui no versículo 10, no 9, que ele vai, através disso aqui, está desvendando, Deus está desvendando. O que ele desvenda para nós? Olha só. O mistério. Havia um mistério que estava oculto. Ninguém sabia disso que nós estamos falando aqui, irmãos. Ninguém sabia, mas ele está desvendando. Se alguém quiser saber as revelações de Deus, tem que buscar em Deus. Está aqui. Isso aqui é revelação. Isso aqui é desvendar mistério de Deus. Não é alguém ficar pulando dentro de um templo, dizendo que está falando línguas e que Deus está revelando. Deus está revelando isso aqui. Que nós temos que buscar as dimensões espirituais para as quais nós somos chamados em Cristo. É claro que isso é o oposto desse mundo, do jeito que o mundo busca as coisas. Mas nós temos essa possibilidade. E queremos isso. Ao fazermos isso, nós estamos recebendo o desvendar desse mistério, vivendo essa vontade de Deus, o mistério da sua vontade, segundo a sua bondade que está em Cristo. Em Cristo, de novo. Não está fora de Cristo, amados? Agora, isso nós fazendo, nós já estamos anunciando uma convergência. Uma convergência. Tudo está convergindo para Cristo, gente. Por isso que nós somos a comunidade do epílogo, do fim. Nós estamos fazendo isso. Nós somos chamados a convergir a nossa mente para Cristo. A lidar com isso no dia a dia da nossa vida. Fala, meu Deus, eu estou acordando a realidade real desse universo. É a convergência a Ti. Não é a divergência contigo, é a convergência. E quem é chamado a essa convergência? Nós, que nascemos de novo. Queiramos nós ser lidos pela palavra dEle. Nos expor. Deus, eu vou aqui me expor a Tua palavra. Eu vou
amá-lo, eu quero viver essas realidades tuas. E não é uma coisa tão complicada, é como uma criança. A gente estava comentando agora, a criança, ela quer olhar para os seus pais e relacionar-se com eles, né? Brincar com eles, andar com eles. O adolescente quer ser amado, entendido, dialogar com seus pais, falar com eles sobre todas as coisas, ter liberdade de diálogo, amor entre eles, respeito entre eles. Esse tipo de vivência, por exemplo, o Samuel, ele não vai chegar assim e falar assim: ô pai, eu só vou ficar tranquilo quando eu souber o que vai acontecer comigo daqui 20 anos. Ele não está preocupado com isso, irmãos. Ele quer ficar no colo, né? Ele quer ouvir a voz, o carinho, o afago, né? Mesma coisa, nossos filhos. Eles não estão preocupados. Na verdade, não é assim. A segurança e a alegria deles é em saber que hoje eles são amados, hoje eles são respeitados, agora eles são queridos, agora eles podem ouvir uma voz, eles podem receber um carinho, eles podem falar o que eles querem falar, eles podem chegar aqui e abraçar o pai abraçar eles, a mãe abraçar eles abraçar a mãe. Falar. Esse tipo de vida envolvido com Deus desperta abre um portal. Irmãos, tem gente que fica procurando portal de ET, né? Portal de fazer espíritos vir aqui para a Terra, mas o maior dos portais é o de Deus, que a gente permite viver com Ele o nosso agora, assim, dessa forma, querendo amá-lo, né? E essa convergência está anunciando a convergência do último dia, que há de chegar o dia, de fato, que hoje nós vamos parecer meio malucos, claro, perante o mundo. Quando eu estava falando lá na PUC, ou quando vocês também, alguns amigos estão falando para eles sobre essas coisas, eles vão falar: peraí, mas o que você está buscando? Não tem nada a ver com nada. É claro que não tem mesmo, né? A minha busca, a minha altitude, a minha sintonia, ela transcende de fato, mas ela tem a ver com tudo de fato. Com nada ela não tem a ver mesmo. Tem a ver com tudo, né? Com toda a dimensão da realidade real de Deus e de todas as coisas. Porque todas as coisas caminham, gente, para convergir a Cristo. Por mais que a mente humana gerou uma mentalidade rebelde e amotinada contra Deus e está tentando viver assim, haverá de chegar o dia, como falamos aqui, que todo joelho se dobrará e toda língua vai dizer, na hora que Jesus aparecer nesse céu, toda língua vai dizer: realmente Ele é o Senhor, Ele é Deus. Né? Mas aí não tem mais como nascer de novo, aí fechou o livro, aí fechou, não tem mais como nascer nesse dia, né? Para Deus. Mas no versículo 11 diz assim: nós fomos feitos herança. Efésios 1, 11. Fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ninguém muda a vontade de Deus, irmãos. Ninguém fica dizendo assim: eu te ordeno, Deus, faça isso ou faça aquilo. Isso é absurdo, irmão. Isso parece uma comédia evangélica, né? Parece uma coisa hilária, né? Mas tudo que é feito por Deus é feito conforme o conselho da sua vontade, da vontade dele, e não das nossas, desse tipo de coisa que o ser humano pensa em fazer. Então, extremamente importante nós andarmos querendo muito conhecer a vontade do Senhor, né? Então, quando nós vamos conhecendo a vontade do Senhor, aí a gente vai querendo aquilo que é a vontade do Senhor, que está na palavra dele. Aí você vai se afinando, vai amadurecendo nisso, e você vai falando a mesma linguagem de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Diz isso em Romanos, não diz? Romanos diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Então você vai construindo junto com Deus a construção eterna, porque cada obra, gente, cada obra que é feita aqui na terra, conforme a vontade de Deus, ela leva um galardão eterno, ela vai numa dimensão eterna. Apocalipse diz que as nossas obras feitas em Cristo, elas seguem a gente.
Tem gente que fala assim, tudo que você faz aqui, aqui fica. Isso é uma coisa carnal, totalmente ridícula e absurda. As obras que são feitas em nome de Jesus, elas irão conosco para a eternidade. Como que isso é feito, eu não sei. Mas Deus diz que é assim que é. Né? Então, agora, diz o versículo 12 outra vez. Para nós sermos, por isso tudo, fazendo assim, nós somos então o louvor a Deus. Né? É igual coinonia. Louvor é a mesma coisa. O louvor não é um ato que é mandado por uma igreja. Tem gente que fala assim, vamos louvar. É um absurdo, irmão. O fato de estar aqui é louvor. O fato de estar aqui, o fato de você sair da tua casa com essa mesma visão e ir para onde você tem que ir com essa mesma visão, cada momento da tua vida, isso é um louvor a Deus. E a gente fazendo isso, mesmo distantes, ainda aqui mesma coisa também, claro, mas em qualquer dia, qualquer lugar. Então isso se torna gentes que louvam ao Senhor. A eclesia que anda sobre a terra, o sal é isso, é aqueles que sabem louvar ao Senhor onde estão. Né? Cada lugar, cada momento, a gente está numa atitude de querer conhecer a vontade do Senhor e fazê-la por amor a Ele. Isso é louvor. Isso que é louvor. Né? Tem gente que ouve uma música linda e começa a chorar. Mas Deus chora de alegria quando alguém de fato louva Ele. Às vezes é mudo. Entende? Às vezes é cego, às vezes é aleijado. Mas o coração dele é um coração perfeito diante de Deus. Porque ele quer amar e ama o Senhor lá dentro do seu coração. Lá dentro da sua vida. E tudo que ele faz e onde ele faz para agradar, ele quer conhecer, ele quer ser lido pela palavra do Senhor. Né? Ele não perde isso de vista. Então é um louvor constante, isso é lindo perante Deus. E essa vida se torna, na mão do Senhor, uma bênção. Como que essa bênção alcança? É só o Espírito Santo que vai fazer isso. E alcança. E alcança. Porque o cálice transborda. E toca. E o Espírito Santo toca quem Ele quiser. Onde Ele quiser. Se tiver uma pessoa com essa visão, o Espírito Santo de Deus vai tocar, irmãos. Vai tocar. Mesmo você talvez nem vai saber. Porque os verdadeiros homens e mulheres e crianças que louvam ao Senhor, talvez nunca aqui na terra vão saber o quanto foram usados como bênção de Deus, onde foram. Talvez nunca. Porque Deus precisa de gente assim, que não fique querendo ser glorificado, e nem querendo ser lembrado, e nem querendo ser focado. Mas aqueles que saibam andar no underground, né? Andar naquele lugar em que ninguém vê, para alcançar aquelas pessoas mais improváveis que Ele quer que alcance, que quer que sejam alcançadas. Quem que vai andar nesses caminhos? Quem? Jesus andou nesses caminhos. E nós somos chamados a andar nesses caminhos também. Né, amados? Então esse é o louvor da glória de Deus. Como diz o 12, nós, os que esperamos em Cristo, de antemão esperamos em Cristo. Antemão, quer dizer, antes da vinda de Jesus, nós esperamos nele, nós amamos ele. Nós amamos o Senhor. Porque, irmãos, na hora que Jesus voltar, nós que amamos o Senhor assim, sem vê-lo, vai ser tão lindo, irmãos, tão belo, tão precioso. Na hora que o Senhor estiver voltando, nós vamos vê-lo como o mais íntimo amigo que a gente teve. E é assim que vai ser. Né? Agora, o pessoal que não espera de antemão no Senhor conforme a sua palavra, é claro que vai ter surpresa, vai ser muito esquisito. O que vai ser isso? O que é isso que está aparecendo lá em cima no céu? Né? Não é para ser assim. Mas, agora, no 13 diz assim, nós todos, depois que ouvimos a palavra da verdade, o processo em nós, no fim desse texto, ele fala o começo da nossa vida. Né? No findar do texto de Deus, ele explica como é que nós chegamos a esse ponto. Ele diz assim, vocês só são louvor, feitos louvor, vocês só se tornaram louvor, a melodia de Deus tocada no mundo, nós somos a melodia no céu, irmãos. Ele fica ouvindo essa música nossa tocada pela terra, quando você sai pela rua,
Consegue, né, perceber isso? É uma bênção. Gideão estava lá no meio do pasto, né? Jacó no meio do deserto, e Deus foi lá. A samaritana, nós, né? Então diz assim, ó, depois que você ouviu a palavra, o Evangelho, a palavra de Deus que salva, nesse momento você creu, porque você precisa ouvir a palavra para crer. Tem gente que diz assim, eu tenho fé. Não, não tem fé. Você só tem fé depois que ouve a palavra. Se você não ouviu a palavra de Deus, você não tem fé. Você tem algum convencimento lá. A pessoa tem algum tipo de mentalização, né, de composição, de autoajuda, que a turma chama de fé, mas não é fé. Né? A fé verdadeiramente bíblica, ela só pode existir no coração depois que ele é regado pela palavra de Deus. Ele foi regado, aí pode ter fé. Aí você teve fé. Porque a palavra de Deus, ela chega no coração humano e direciona aquele coração humano para Deus. Isso é fé. Isso é a fé bíblica. Aí a pessoa vai viver aquela palavra que está ali. Então você ouviu, creu. Nesse momento que você diz assim, Senhor, eu ouvi tua palavra e agora eu estou nessa. Eu estou nessa palavra. Essa palavra é a palavra tua para mim, para a minha vida. Tu me alcançaste, eu estou em ti. Quero ser assim, viver assim. Então nesse momento você foi selado. Olha aqui, ó, Deus selou a gente. Ele usa a palavra selar. Selar é como aqueles selos antigos, né? Antigamente tinha o selo para selar as coisas do rei, né? Punha lá uma massa, aí o rei ia lá com um anel e punha lá, aquela massa secava e ai daquele que tocasse no selo do rei. Aquilo já era condenação na hora, era pena de morte. Não podia tocar no selo do rei. Você foi selado, ninguém pode tocar em termos de tua salvação. Você pertence a Deus, você foi selado por Deus. Tua vida foi selada pelo Espírito Santo. Esse selo de Deus, diz aqui, é o Espírito Santo da promessa. É esse Espírito Santo que garante a nossa ida até o céu. Olha aqui, ó, no 14. Ele é o penhor. Há um penhor, há uma garantia que leva a gente até chegar no céu. Quem é que leva a gente? Não é a nossa bondade. Nós não somos bons. Quem bom é Deus, né? Nós somos pessoas do jeito que somos, alcançados pela graça de Deus e guardados pelo selo de Deus, que é o Espírito Santo. Não é eu que me guardo, não é nós que ficamos nos guardando, é o Espírito Santo que leva a gente. Ele é o penhor, ele que garante a gente até o dia do resgate da propriedade. Quer dizer, que dia é esse? É o dia que Jesus chegar na terra, quando ele aparecer no céu. Aí o Espírito Santo vai nos elevar da terra, se a gente estiver aqui, né? Se a gente ainda estiver aqui, se Jesus voltar hoje, o Espírito Santo vai levar a gente para cima, assim, até chegar na frente de Jesus e falar assim: Senhor Jesus, está aqui, ó, esse aqui é o teu povo, eu guardei, o Senhor me deu eles, eu guardei eles para ti, até te entregar pessoalmente, e nenhum deles se perdeu, eu estou entregando cada um na tua mão. Está aqui o nome de cada um, olha, está aqui. E isso vai ser assim. Cada um que é do Senhor vai ser entregue pessoalmente pelo Espírito Santo na mão de Cristo. Vai ser entregue pessoalmente. Isso é obra do Espírito Santo, né? Então, até chegar esse dia. Se a gente estiver no céu já, se a gente já tiver partido, nós vamos ser entregue na mão do Senhor ali mesmo. Não vai fazer essa via terra. Terra é só quem está por aqui que vai subir, né, irmãos? Irmãos, essas palavras apresentam para a gente esse começo, né, da nossa vida, essa missão, essa condição de viver em Cristo. E todo esse texto de Efésios aqui, ele é a ordem de Deus, vamos dizer assim, é a ordem de Deus. Continuem refletindo em Efésios, né? Irmãos, hoje em dia, não nós aqui, mas o que tem acontecido é que tem tido uma quantidade. Uma vez eu já falava na faculdade, muitos anos atrás, eu dizia assim: gente,
Vocês sabem quem está pastoreando a igreja de vocês? Pastores, eu dei aula para pastores. Eu dizia, sabe quem está pastoreando a igreja de vocês? É os rádios, R.R. Soares, Edir Macedo, Valdomiro, esses malucos. Fora esses malucos, as vacas sagradas. Quem tem que levar vocês a palavra de Deus é vocês que têm que levar. Se vocês são pastores, vocês serão responsáveis. Diz Hebreus que o Senhor chamou pastores para cuidar de cada eclesia. E vocês velam pelas ovelhas, porque vocês levam a palavra de Deus a eles. Agora, o problema que está acontecendo é uma sedução tão terrível do diabo. Claro que é do diabo, mas também, talvez, vamos dizer, do desencontro familiar entre nós. Né? O ato de koinonia. Koinonia não é um dia para a gente se reunir. Koinonia é uma realidade de comunhão. É uma realidade. Koinonia é uma realidade de comunhão. Semana que vem, talvez, então, nós vamos falar um pouco da realidade da comunhão que é koinonia. Mas essa realidade de comunhão está sendo atacada. Paulo fala aqui em Atos sobre essa igreja dos Efésios, que o diabo estava usando situações para desmembrar a eclesia, para eles ouvirem outras vozes que não a voz do pastor. Então, hoje tem YouTube, né? Qualquer pessoa chega no YouTube hoje, irmãos, ouve cada barbaridade. Irmãos, hoje não é mais rádio, os crentes mais assim, vamos dizer assim, tecnológicos, os crentes mais tecnológicos, eu tenho aqui também, eu vejo as barbaridades no YouTube ali, mas eu não fico aprendendo com essas abobrinhas que estão passando ali, né, irmão? A gente está estudando, sendo estudado pela palavra, e a gente vai lá e encontra pessoas falando, às vezes, no mesmo texto que a gente está estudando. Nos textos de Apocalipse, por exemplo, barbaridades imensas. Né? Se estivesse falando uma coisa certa, tá bom. Mas, como Paulo fala, olha, se você não tem jeito de não ouvir as coisas, não é assim. Não é que a gente tem que deletar o YouTube do nosso notebook, não é assim. Mas quando você estiver ouvindo alguma coisa que não é da tua eclesia, toma muito cuidado. Né? Toma muito cuidado. Se tiver alguma dúvida, vai lá e fala com o pastor. Fala, ô Heber, é o seguinte, o que significa esse texto aqui? Né? Porque tem cada loucura que estão falando. Então, o texto de Efésios, ele vai mostrar exatamente a ordem de Deus. Então, nós vamos chegar em casa, cada um de nós, todo dia, nos alimentar de Efésios. Fala assim, Senhor, eu quero aprender. E aqui tem uma estrutura espiritual eterna que está aqui. Vai observando o que está aqui. Se tiver alguma dúvida, marca, liga, vem aqui, faz qualquer coisa assim, entra no Face, pergunta, né? Mas não vão, cuidado, para não ir atrás de um monte de abobrinha que tem por aí, como o pessoal faz. Eles não vêm perguntar para mim, que tenho toda a condição e capacidade de ensinar sobre Efésios, ou sobre a teologia da escatologia, e o pessoal vai ouvir por aí tudo que é abobrinha. Né? Tem casos aqui que a gente poderia citar de grandes confusões em termos escatológicos. Né? Mas é só um exemplo. Então, pega lá, o texto de Efésios é o texto de estruturar a família de Deus, né, irmãos? Lembra que nós falamos de Daniel de 1 a 6, que é um outro texto, como Apocalipse de 1 a 3, que vai nos ajudar a lidar com a existência dentro do último dia. Efésios, Daniel de 1 a 6, capítulos, né? 1 até 6, e Apocalipse 1 até 3. São a existência da comunidade de Deus dentro do último dia. E sobre os detalhes do último dia, que aparecem em Daniel 7 em diante e Apocalipse 4 em diante, aí nós já temos andado juntos nisso também. Agora, cuidado, porque, irmãos, tem gente confundindo Jesus, estão dizendo em certos textos aí, que Jesus é o diabo. Entendeu? Tem gente, aquele texto específico fala de Cristo, mas tem gente que está dizendo que é o diabo. Falta de profundidade, simplesmente, de Bíblia. Né? Porque a palavra de Deus, ela é o seguinte, ela explica a ela mesma.
essa sim é a regra mais primária de qualquer seminário bíblico sério. Você tem que entender que a Bíblia explica ela mesma. Então o que significa isso? A gente tem que pegar um texto que fala de determinadas palavras, aquelas palavras, você vai encontrar, por exemplo, em um versículo aqui. Aí você vai procurar em outros lugares que falam aquelas mesmas palavras e de quem se trata então. E aí você vai ver se naquele texto tinha poucas referências sobre aquela personalidade, no outro texto fala muitas referências com as mesmas palavras da personalidade que era. Aí tem gente que fala assim, olha aqui, esse texto fala só um pouquinho aqui disso aqui, isso aqui é o diabo. Isso não é o diabo. O diabo que inspirou a pessoa a falar que é o diabo. Né, irmãos? Porque, na verdade, aquele texto, você tem que procurar um paralelo, localizar onde tem mais palavras semelhantes àquele trecho, e você vai ver que nitidamente ele está apontando para Cristo. Mas o pessoal acha que descobriu a roda. Né? Só porque aquele texto está falando, não fala muitos detalhes, então tem muito isso na Bíblia, irmãos. A Bíblia é um livro imenso, então ela precisa ser lida, ou você tem que ter acesso à palavra com inteligência. Você está lendo algo aqui em Efésios, puxa vida, o que significa isso? Tá, vamos conversar sobre isso. Ou Apocalipse. Efésios já é mais simples porque ele é direto. É um texto que ele vai falar, por exemplo, da família, né? Ele vai falar, como nós vimos aqui, da salvação, vai falar do diabo, bem claramente, da armadura de Deus, né? Vai falar da comunhão que a gente tem, bem fácil. Agora, daí você vai orar e vai, Senhor, eu estou entendendo isso aqui. Mas partiu para áreas escatológicas, em que às vezes tem figuras de linguagem usadas, você tem que ter a ideia de que certas figuras de linguagem são usadas especificamente para Cristo. Não é usado para o diabo nunca. Mas tem gente que diz, eu estou falando isso porque a nossa coinonia está sendo atacada em outras cidades. Né? E as pessoas estão imaginando que textos escatológicos que falam claramente de Jesus está falando sobre o diabo. Não é. Tá? Nós temos que ter cuidado. Então estou falando isso também, tanto para nós quanto para os irmãos, outros que querem muito aprender a palavra, mas que não caiam na conversa de YouTube. Se quiser perguntar, liguem para cá, vamos conversar, me perguntem. Né? Agora, o princípio básico da Escritura é que se você está num texto que tem poucas referências, mas que tem palavras-chave, aquelas palavras-chave vão aparecer em outros lugares. E esses outros lugares vão lançar luz sobre aquele texto menor. E aí você vai saber de quem fala. Você não vai ficar lançando uma heresia aí e nem aceitando algo que não é. Né? E isso é extremamente importante, né, irmãos? Porque a facilidade para as pessoas serem enganadas é grande. Então, vamos orar, né, amados? Vamos orar. Ó Deus, nós estamos juntos na caminhada, no meio da jornada, no meio dos campos do Senhor, no meio da batalha da fé, recebendo essa leitura da nossa vida pela Tua Palavra, Senhor, e querendo muito que a Tua Palavra nos conduza, nos molde, para que possamos cada dia conhecer a perfeita, boa, agradável vontade do Senhor, sendo conduzidos de uma maneira tal que todas as nossas maneiras de nos expor à vida sejam maneiras abençoadoras, precisas, conforme devem receber o tratamento, toda essa construção de vida aí que o Senhor tem nos dado a viver, Senhor, os trabalhos que fazemos, os dons que o Senhor tem nos dado a manifestar dia a dia como bênçãos, sejam eles, ó Pai, operações pelo Teu Espírito, para que sejam pessoas abençoadas, onde a gente estiver, Senhor. Abençoa a Tua igreja, a Tua eclesia, a estar sempre ajoelhada diante de Ti e sendo um louvor para a Tua graça, a Tua glória, Senhor. Queremos celebrar o Senhor agora que nos tem guardado até o dia do Senhor. Nós queremos dar graças aqui e pedir a Tua bênção para todos os irmãos. Nós que estamos aqui, os irmãos que estão em outros lugares, que
nessa comunhão santa que ninguém pode separar. Nós estamos orando juntos agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então a irmã Nancy vai entregar o pão. E essa entrega, irmãos, nós vamos fazer o que Jesus disse que deveríamos fazer em Mateus 26. Mateus 26, Jesus, ele está chamando os seus queridos discípulos e dizendo a eles que está chegando o momento em que ele tem que cumprir a sua obra de redenção. E que eles então estariam por um tempo sem a presença dele. Mas que isso não representa a ausência de Deus na vida deles. Mas que eles passassem, sabendo da companhia de Deus na vida deles o tempo todo, e que eles poderiam celebrar o Senhor Jesus na vida deles, mesmo na ausência, naquele tempo, da pessoa de Jesus, mas na comunhão que haveria pelo Espírito Santo. Por causa dessa obra aqui relatada, que Jesus estava fazendo, é possível a gente estar em comunhão com o Senhor e celebrá-lo nesse tempo antes da vinda do Senhor. Então Jesus pegou o pão e abençoou o pão. Então, vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, nós estamos aqui celebrando essa obra de resgate, de redenção que o Senhor fez por nós, lá naquela cruz. Queremos, Senhor, te louvar, ser o louvor e continuar sendo o louvor da tua glória, da tua graça. E aqui nesse momento, juntos com tua família, os irmãos em vários lugares do Brasil e do mundo também estão junto conosco nessa santíssima comunhão. Nós estamos dando graças ao Senhor por nos ter feito o que fizeste naquela cruz. E damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E então deu aos discípulos dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E como Jesus ensinou, irmãos, vamos fazer. Amém. A palavra do Senhor, ele, junto com seus amados, ele vai e pega o cálice, e a irmã Nancy vai entregar o cálice. Jesus está chamando eles a continuar celebrando tudo aquilo que ele está fazendo por eles. E o que ele está fazendo por eles tem a ver com ele mesmo, com a pessoa dele, com a entrega da sua vida lá naquela cruz. É o sangue de Cristo que vai ser derramado naquela cruz. É o sangue daquele que não tem pecado algum, daquele que só ele mesmo poderia fazer aquela obra que estava alcançando cada um de nós e cada um daqueles que ele alcançou em todo o tempo. E então, Jesus chama os seus discípulos e começa a explicar a eles que ali estava acontecendo uma celebração do seu ato de redenção. E ele então dá graças novamente ali com o cálice na sua mão. Vamos orar. Querido Senhor, ainda que nosso entendimento seja limitado, não queremos não é esse lado, não queremos ficar tentando entender, queremos te agradecer. Ó Deus, quando aquela corda é jogada a quem está se afogando, ele não fica tentando entender nada daquela corda, ele quer segurar lá. E nós nos alegramos porque o Senhor se atirou para nos resgatar. E o Senhor fez o que tinha que fazer por amor a nós. E nós estamos aqui juntos, simplesmente dando graças e celebrando o que o Senhor fez por nós. Porque estamos guardados em tuas mãos e teus braços, Senhor. Ninguém pode tirar a gente de ti.
Nós estamos dando graças em nome de Jesus. Amém. Então Jesus disse: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber convosco o vinho novo no reino de meu Pai. E assim como Jesus nos ensinou, amados irmãos, vamos fazer. Oh, querido Senhor, nós fizemos aqui como o Senhor nos ensinou, os teus filhos, nós nos alegramos, Senhor, nós damos graças pelo teu cuidado eterno, que se manifesta na pessoa do Senhor Jesus e no cuidado conosco, na pessoa do teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, os irmãos que estão junto nessa santa comunhão em toda parte, Senhor. Abençoa nós aqui, abençoa os irmãos, os teus filhos, Pai. Abençoa a tua eclesia sobre a terra, Senhor, para que ela tão somente queira ser lida pela sua palavra, Senhor. Misericórdia de nós, Senhor, porque se aproxima o precioso e bendito dia do Senhor para nós. Nós te agradecemos e nós te pedimos, nos leve conforme essa mesma graça a sermos povo santo e povo da bênção onde a gente estiver, Senhor. Mas dessas bênçãos que estão em Cristo, nós estamos aqui orando em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, então nós estamos continuando, né? Que o Senhor nos fortaleça, né? Cada dia. E Deus esteja abençoando a gente na continuação dos nossos dias. Qualquer oferta pode ser entregue ali. E que o Senhor nos guarde para podermos continuar firmes. E vamos continuar uma coinonia ali na outra sala. Deus abençoe. Quem quiser ir ali vai ter, eu acho, um Guaraná. Meu filho. Deus abençoe, meu filho. Agora tá cheio aqui, não sabia. Manuel, Deus abençoe, Manuel. Deus abençoe. Filho. Hoje ninguém tirou a gata dali. Ela ficou mesmo firme. Gostoso. Ela botou a mão assim. É, meu cara. Ela não me deixa se esticar. Deixa eu pegar um pãozinho. Peguem aí. O Samuel tá querendo mais. Esse gatinho tá sempre aqui, né, pastor? Tá sempre. Agora ela achou esse cantinho. Ela ficou assim, Agora ela achou esse cantinho aí. Bonitinho, vem cá, gatinho. Vamos passear. Vamos passear de carro, vamos passear. Tia, não pode mentir, não pode. Vamos passear, ele vai. Você gosta de Ele vai. Gosta de carro, o carro não dá tio, aquele carro não dá. Ele descobriu que é legal passear, agora ele vai. Mas ela cabeça. Ah, é? Tem que fazer uma foto dele. Você tá tão lindo, sabia? Ai, ele é lindo. Olha que Tá tão bonitinho. Ele tem Eu vou te ajudar, tá bom? Eu posso te ajudar? Deixa eu ver se eu tiro uma foto desse gatinho. Eu já tenho. Ai, meu Deus. A gente nunca fez, mas já deu vontade. Deu vontade assim. É porque eu tô com fome cedo. Ele é só botar no cabelo. Que coisa mais Vamos pôr aqui pro pessoal ver. Quando chegava no serviço, ela beijava aqui, ó. Ah, que bonitinho. Olha, pessoal, o gatinho estava lá embaixo da mesa. Sabe deles que eu reinando só pra. Para vocês verem, ela lambendo a mãozinha, a mão do Emanuel. Coloca o desenho, deixa o colchão sempre no chão. Daí ele deita lá, deita de jeito ele leva assim, as coisas. E ele dorme à tarde direitinho? Não.
Ele tá orientando missões de manhã e à tarde. Queridos irmãos, Ele quer dormir. Aí às 6 fica uma grande bênção, André, Letícia, Bebê, lá para 1h30, 2 horas. irmãos de Campinas, São Paulo, aí, uma grande bênção, irmão Sandro, os irmãos Luciana, Gabriel e também a Manuela e também todos os irmãos, Jason, Patrícia e também o Pedro, todo mundo que está aí, que Deus abençoe todo mundo, os irmãos lá em Nova York, os irmãos em outros países que estão estando com a gente aí. É uma grande bênção, irmãos queridos. Fiquem firmes no Senhor, a graça do Senhor guarde todos vocês. E vamos continuando. Ele é fiel e justo para nos guardar. Vamos continuando. Cada dia espero muito que o Senhor guarde vocês. Qualquer coisa vamos procurar compartilhar. Estamos abertos lá no Facebook, no site e também nos e-mails. Enfim, qualquer coisa que quiserem entrar em contato, todos são bem-vindos. E Deus guarde cada um nessa semana com sua graça, seu amor e poder. Se apeguem cada vez mais ao Senhor e Ele guardará os caminhos de vocês nas realizações que serão afinadas com a vontade do Senhor e elas serão benditas sobre a terra. Deus abençoe, irmãos. Aí ele gruda na minha perna, daí ele vem fazer carinho, eu digo, por isso que fica o dedo todo, não tem esse contato, Você já tá com um pão enorme na mão, agora você vai... Que beleza! É o terceiro. Olha lá! Olha lá! É um E as gato, é um mulheres, gato. eu vejo que eu me parei, Olha, se eu pudesse voltar, as pessoas olham pra uma das mim. pessoas, a única coisa, se eu pudesse voltar no tempo era eu ficar com meus filhos. O gato já foi embora? Fiquei, Foi pra casa dele? fiquei 2 anos no Haia, só cuidando dele. Olha o filósofo italiano que vai vir lá na PUC, Também, com 2 anos que eu Vitor fui Mancuso. tinha 2 anos. Ele vai vir lá para aula integral. Eu estava estudando, eu não trabalhava, daí eu fui reduzir. E sempre fui fazendo a faculdade, sempre estava com eles em casa. Trabalhei 2 anos, nem 2 anos, São Paulo. não aguentei trabalhar. Porque isso que eu trabalhava, no começo eu trabalhava só um período, depois ficava 8 horas. Daí 1 ano eu fiquei trabalhando 8 horas. Ai, que beleza! Aquela coisa Exigem da gente. Eu vejo que eu fui e as pessoas perguntam. Opa! Não foi nada, vem cá. Pode estar aqui querendo nos falar uma Outra pessoa aí, ó. Não, cidade paga só paga minha despesas, mas a cidade só Vamos tomar um vinho Guaraná ali. Já tomei. Já tomou? Tudo bem? Já estou Foi um susto. Foi um susto. Agora eu vou desligar, irmãos queridos. Deus abençoe aqui. Até mais, queridos irmãos. Em nome de Jesus. Saudades, hein? Terça-feira, acho que vai ter um encontro lá em Campinas.